Bom, pessoal, voltamos aqui agora para fortalecer a teoria que nós vimos anteriormente, que é a alotropia. Vamos fazer alguns exercícios para a gente poder fixar o conteúdo e ver como que o vestibular cobra esse assunto? Então, vamos ao nosso primeiro exercício, de olho na tela. Vai lá. Os recém-descobertos fullerenos são formas alotrópicas do elemento químico carbono. Outras formas alotrópicas do carbono são... Então, pessoal, olha para mim, olha lá. Turminha, vamos lembrar? Falando em alotropia, qual que é aquela palavra nojenta que você tem que lembrar mesmo? É o COSP, né? Então, de olho na tela, olha lá. Nós temos que lembrar do COSP. Quais são as formas alotrópicas? Quais são os elementos químicos que formam variedades alotrópicas? É o carbono, o oxigênio, o enxofre e o fósforo, ok? Ele está perguntando aqui pra gente sobre quem? O carbono. É o que mais aparece, pessoal, carbono e oxigênio. Quais são as outras formas alotrópicas do carbono? Olha só, letra A, isótopos de carbono 13? Não, nada a ver, né? Quais são? É o grafite, o diamante e os fullerenos, tá? O exercício já falou dos fullerenos. Então, pode ser a letra B, calcário e mármore? Não, nada a ver, né, professor? Letra C, silício e germânio. Não, professor, não é silício e germânio. São dois elementos químicos diferentes. Monóxido e dióxido de carbono. Ó, não, turma, tá? Alotropia é o fenômeno pelo qual o mesmo elemento químico é capaz de formar mais de um tipo de substância simples. Aqui é uma substância composta, formada por dois elementos, o carbono e o oxigênio. Aqui também, carbono e oxigênio. Portanto, turminha, olha só, qual é a resposta desse exercício? Quais são as outras variedades alotrópicas para o carbono? Letra E, carbono diamante e carbono grafite. Olha lá. No que eles diferem, vamos lembrar? Quanto à estrutura cristalina, tá? A estrutura cristalina, o jeitão com que os átomos se agrupam no espaço tridimensional. Falou em cristal, estamos falando de material sólido. Para ser um cristal, tem que ser sólido. E se esse sólido apresentar microestrutura organizada, tem que estar bem organizadinho, aí eu falo em cristal. O diamante, a estrutura diamante é um tipo de estrutura cristalina e a estrutura grafita ou grafite também é uma estrutura organizada, também é uma estrutura cristalina. Tudo bem? Vamos para o nosso próximo exercício. Olha lá. São elementos que apresentam formas alotrópicas. Mais uma vez você vai lembrar daquele método, né, meio nojentinho, né? Como é que é? É o COSP, né? Quais são os elementos químicos que constituem variedades alotrópicas? Carbono, oxigênio, enxofre e fósforo. Ó, hidrogênio não pode ser, ele não está aqui no COSP, né? Olha lá, nitrogênio também não vai ser. Cálcio, silício, não mencionei. Então, com certeza, quem que é? É o fósforo, né? O fósforo e o enxofre, letra B de boleta, pessoal, ok? Fósforo e enxofre, eles constituem variedades, formas alotrópicas. Vamos, então, para o nosso terceiro exercício. Olha lá. O elemento químico fósforo pode ser encontrado na forma de duas substâncias simples. O fósforo branco, que é usado na produção de bombas de fumaça e cuja inalação provoca necrose dos ossos. Meu Deus do céu, vai lá. Continuando. E o fósforo vermelho, que é utilizado na fabricação de fósforo de segurança, e se encontra na tarja da caixa e não no palito, né? Sobre o fósforo, indique a alternativa correta. Letra A
essas duas formas de apresentação do fósforo são chamadas de alotrópicas. Olha só, parece que é essa daí, hein, pessoal? Vamos ver se realmente é essa daí? Por enquanto ficamos com essa, né? Letra B. Essas duas formas de apresentação do fósforo são chamadas de isotérmicas. Não, que feio, né? Isotérmico não tem nada a ver aqui, né? Letra C. A diferença entre as duas formas de fósforo reside somente no estado físico? Não, ambos constituem estado sólido. Ambos são encontrados no estado sólido, né? O que diferencia é quanto à atomicidade. Uma é definida, outra é indefinida. Letra D, olha lá. O fósforo se apresenta na natureza em duas formas, chamadas de isobáricas, né? Nada a ver isobárico aqui também, né? Letra E, essas duas formas de apresentação do fósforo são chamadas de isotópicas. Então aí, o vestibular querendo fazer um joguinho de palavras com você. Não, então ratificando, a alternativa A é a alternativa correta. Essas duas formas de apresentação do fósforo são chamados de alotrópicas, né? Apenas relembrando que a diferença entre o fósforo branco e o fósforo vermelho reside na atomicidade. Um tem atomicidade definida, o outro tem atomicidade indefinida. Tudo bem, pessoal? Olha lá, vamos para a nossa última questão. Sobre o elemento químico oxigênio, é incorreto afirmar. Letra A. Encontra-se na natureza sob duas variedades, o oxigênio comum e o ozônio. Será que é essa daí? Turma, está correto, né? Mas ele quer a alternativa incorreta. Realmente, o oxigênio ele se apresenta como O2 ou como O3. Então, aqui está corretíssima essa afirmação. Letra B. O oxigênio comum é um dos constituintes da atmosfera terrestre. Ainda bem, né, pessoal? O oxigênio comum, né? O que ele está falando? Ele está falando que não é o ozônio, tá? Em vez da gente falar assim, né? O chato conceitual, sabe aquele cara chato conceitual? Ele fala assim, né? É oxigênio molecular diatômico, oxigênio molecular triatômico. Não, não precisa. Fala em oxigênio comum, que é o O2, porque se você falar ozônio, subentende-se o O3, tá bom? Mas a letra B está correta, né? O ozônio comum é um dos constituintes da atmosfera terrestre. Vamos lembrar? Em qual porcentagem? 20% em volume. Tá certa a alternativa B, mas o exercício ele quer a incorreta. Letra C. O ozônio tem fórmula molecular O2. Não tem, né, pessoal? O ozônio tem fórmula molecular O3, então aqui está errado. Se ele quer a alternativa C, se ele quer a alternativa incorreta, melhor dizendo, né? Essa alternativa é a alternativa C. Letra D, vamos ver então, confirmando aí, a letra D, ela tem que estar certa, né? Olha lá. Submetendo-se o oxigênio comum a descargas elétricas, ele pode ser convertido em ozônio. Tá certo, pessoal? Olha para mim aqui, olha só, né? Quando eu era adolescente, né? Minha cara era cheia de espinha. E aí eu me incomodava muito com isso, né? Olha só. Aí a gente ia numa tal de esteticista que ficava lá espremendo a espinha do nosso rosto, um sofrimento, né? Muito grande. Não gostava muito de fazer isso, mas, né, temos aquele trauma de espinhas que todo adolescente tem. O que acontecia, pessoal? Olha só, acontecia o seguinte, né, a hora que acabava aquela microcirurgia, a hora que a esteticista tinha lá espremido umas 30 espinhas, até mais, 100 espinhas no rosto, ela precisava desinfetar, né, aquilo ali. Então ela liga um aparelhinho e ela fala assim, vou jogar vapor de ozônio na sua cara. Meu Deus do céu, se jogar vapor de ozônio na minha cara, eu fico sem cara, né? O que a esteticista faz? Ela lança um vapor d'água, que tem alguns microgramas de ozônio, o suficiente para não deixar você sem cara, mas para matar as bactérias. Aliás,
Eu queria deixar muito bem claro isso, né? O ozônio, ele é utilizado também como bactericida. Guarde essa informação. O ozônio, ele é bactericida. Então, através de uma corrente elétrica que passa ali na água, né? Nós temos a transformação, né, de moléculas de O2 em moléculas de O3 por uma descarga elétrica, ok? Então está correta a afirmação D, ok? De olho na tela, última, ratificando aí, o oxigênio comum é empregado como comburente de reações de combustão. Perfeito! Falou em oxigênio, o oxigênio que a gente vai trabalhar para o vestibular, né? É chamado de comburente. Professor, tem outros comburentes? Olha, a turma até tem, mas para vestibular vamos considerar somente o oxigênio, tá? Não vamos aqui estudar aquilo que não for necessário para a nossa aprovação. Falou em comburente, estamos falando tão somente do oxigênio, ratificando aí para vocês que a alternativa correta, né? A que deve ser assinalada, o X da questão, né, é a letra C, porque o ozônio constitui uma molécula triatômica e não diatômica, ok? Muito obrigado mais uma vez por sua atenção. Tenha um excelente dia, um bom estudo e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau, pessoal.